Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na primeira parte, no primeiro terço das profecias iniciais relacionadas com a história. E ainda falamos das profecias que foram dadas entre 625 e o quarto ano de Jeoaquim. Vejamos agora a continuação do capítulo 4, quando Deus fala sobre o julgamento que está vindo sobre Judá. Deus fala o seguinte: um exército se aproxima. Este exército é mandado por Deus. Ele foi levantado por Deus e ele já está de pé. Ele já saiu do seu lugar e já está vindo por sobre a tribo de Judá, por sobre o reino de Judá. E ele fala de que a trombeta vai soar. O que significa que a trombeta soa? Significa dizer que o povo está sendo chamado para a guerra, está sendo avisado de um grande perigo. Esta era a função dos profetas. Os profetas ouvem a voz de Deus e eles estão sabendo o que vai acontecer e, portanto, eles devem avisar. A trombeta está soando, apesar de que eles não estão confiando naquilo que Jeremias está falando, conforme a gente vai ver mais para frente. Ele diz na palavra que um leão está de pé, um leão está vindo. Bom, leão pode significar tanto a Assíria quanto a Babilônia. Por quê? Este mural aqui, nesta representação aqui, nós vamos ver símbolos. Este é um touro, mas existe também o símbolo de leão, né? E com cabeça de assírios, o corpo de leão e aqui asas, como nos babilônios também existe. Então, afrescos existiam representando a Assíria, ou com um touro, como este que está aqui, ou como um leão. E também existem desenhos a partir desta ideia. E aqui, mais especificamente, um leão com asas também, e aqui a carinha do leão propriamente dito, né? Fazendo a menção a ser o leão que pode ser a Assíria e que pode ser a Babilônia. Em verdade, nós vamos observar que o reino que já está de pé é a Babilônia, porque a Babilônia já está lutando contra a Assíria. Portanto, muito provavelmente, ele está falando de um leão que é o leão símbolo da Babilônia. Então, nos muros da Babilônia, nos vitrais da Babilônia, existiam os símbolos de leões. A liderança vai fracassar, não tem razão, não tem como a liderança dar certo. Por quê? Porque ela está baseada em previsões falsas, uma previsão errada de paz e de segurança. Então a palavra diz, eles estão prevendo paz, mas a espada está fincada até a alma, diz no 10. Tereis paz, entretanto a espada penetra-lhe até a alma. Então, na verdade, não tem paz. Não há previsão de paz, não há previsão de segurança. Os profetas estão profetizando para ficarem de bem com o povo, com os sacerdotes e com os governantes. Então, para eles, é melhor que diga que vai ter paz, porque aí eles não serão incomodados do modo de vida errado que eles estão. O povo está sendo iludido? Sim, o povo está sendo iludido pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos governantes, pelos profetas.
Mas o povo também tem a sua parcela de culpa, porque ele também quer ser enganado. Ele também quer. Amados, às vezes as pessoas não querem ouvir aquilo que precisam ouvir. Pregação de arrependimento, pregação de que é melhor você se colocar de novo em retidão, é melhor você mudar o seu comportamento. O povo às vezes não quer ouvir isso. O povo às vezes ele quer ser iludido, que é o que acontecia naquela época e é o que às vezes nós vemos hoje em dia. Às vezes o povo ele está querendo paz, prosperidade, segurança, ele quer isso e ele só ouve isso. Ele não quer saber que a vida dele tem que mudar para que haja paz, para que haja segurança, para que haja prosperidade. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que a paz venha de graça, que a paz venha de qualquer jeito. Então, se alguém disser para ele que é prosperidade, ele vai se agarrar àquilo. O povo também queria ser iludido. Ele fala do siroco. Siroco é um vento que vem do deserto arábico, das Arábias, né? Da Arábia, e ele é um vento que, vindo do deserto, é um vento quente. É um vento que traz destruição. Então, o que nós estamos vendo aqui é que não vai ter paz, não vai ter segurança. Vai ter vento que destrói, vai ter vento que queima. Vento que queima a vegetação, então não vai ter prosperidade nenhuma, não vai ter produção nenhuma, vai ter insuportabilidade de vida, porque a vida fica insuportável. A vida vai ser questionada agora e muitos vão morrer porque não estão se remendando. O inimigo, ele também, na sequência, ele é comparado a uma nuvem, a um ciclone, a águia, né? Tudo isso demonstrando a violência e demonstrando a imutabilidade do que vem. O ciclone é devastador. A nuvem pode ser uma nuvem de tormenta, né? Pode ser uma nuvem de tempestade. Águia é um animal que mata e come. É um animal que nós chamamos de rapina. Ele é um rapinante. Ele mata e come. Então, todo o simbolismo de Jeremias e dos outros profetas, porque os outros profetas falam a mesma coisa, não são simbolismos bons, são simbolismos de violência, de morte, de destruição, de rapina mesmo. Jeremias está inconsolável. Ele está vendo que o povo não escuta, ele está vendo que a destruição está chegando e ele está vendo que as coisas estão descontroladas e o que ele está falando, o que Deus está falando não é ouvido. Então o que acontece aqui é que ele está em grande tristeza, num desânimo muito grande. Ele chega a um ponto que ele diz: minhas entranhas se remoem, se revoltam. Hoje nós sabemos que muitas doenças elas podem ser causadas por emoções, por ansiedade, depressão, por lutas, por estresse. Os hebreus já entendiam que sentimentos poderiam ser vistos e poderiam trazer manifestações no estômago e no intestino. Então, por isso que Jeremias diz: minhas entranhas. Ou seja, ele estava em estresse, ele estava ansioso, ele estava deprimido, ele estava em grande tristeza por conta da destruição que estava vindo. E, portanto, ele estava vendo que o seu organismo estava sofrendo.
Como hoje em dia, pelo estresse nós sofremos, pela ansiedade nós sofremos, pelas questões emocionais nós sofremos de problemas gástricos, problemas intestinais. O julgamento de Judá era devastador. E Jeremias continua nessa sua descrição da destruição, e ele faz uma menção, ele faz uma comparação com a época em que o mundo foi criado. Quando o mundo foi criado, existia caos. Então, se o amado for observar lá no Gênesis, antes era o caos, antes a terra era informe, era vazia, não existia nada, só existia caos, catástrofe. E com a palavra de Deus, tudo se formou, tudo se criou. E nos dias da criação, à medida em que Deus ia criando as coisas, ao final do dia ele dizia: e viu Deus que isto era bom, e viu Deus que isto era bom. Ou seja, Deus transformou do caos algo bom. Jeremias está dizendo que isto iria voltar. Isto é o dia do juízo. O grande e terrível dia do Senhor, onde toda a criação será agora desfeita e será agora, sofrerá agora as consequências do pecado. Então, o que é que Jeremias está dizendo? Vai ter destruição, vai ter caos. Ou seja, é como se desfizesse o Gênesis, é como se desfizesse a criação. A terra seria destruída, arruinada, o céu escureceria, como se nós estivéssemos em luto. Nós estamos falando do dia do juízo. Então, o dia em que Deus julga Judá é uma amostra do que vai acontecer no dia do juízo. Amado, veja, vamos lembrar o seguinte: o reino de Israel recebeu profetas e não os ouviu. Eles foram destruídos. Judá viu a destruição do reino de Israel. Recebeu profetas e não os está ouvindo. Deus está dizendo: é como se fosse o dia do juízo. Nós estamos vendo, hoje nós vemos o que aconteceu em Israel, o que aconteceu em Judá. É uma pintura, é uma amostra do que vai acontecer no dia do juízo. A terra vai tremer. Os montes vão se arrebentar, vão se fender. Montes são símbolos de estabilidade e força. E eles vão tremer por conta da justiça de Deus. Imagina como será no dia do juízo. Imagina como será lá na frente. Então nós estamos recebendo mensagem agora. Mas o profeta não está falando para nós de forma indireta, sim, porque como ele falava para o povo de Deus, nós somos povo de Deus. Nós somos criatura e filhos de Deus. Nós somos salvos e, portanto, nós devemos ouvir a mesma mensagem e fazermos conforme a possibilidade de bênçãos de salvação que o arrependimento nos dá. Deus não vai riscar o povo todo. Deus não vai destruir todo mundo, porque existe um remanescente. Um remanescente vai ficar, um resto permanecerá. Os profetas, outros dizem isso, Jeremias diz isso. E aí, ouvindo tudo isso, o que é que o povo faz? O povo louco, né? O povo nécio,
o povo rebelde, o povo que está ouvindo a trombeta e não fala nada, né? que é sábio para fazer o mal, mas não sabe nada do bem. Este povo ainda continua achando que Deus não é a solução, que a solução é o Egito, que a solução é a Síria. O povo está imbecilizado. O povo é louco, o povo é nécio, o povo não está entendendo o que está acontecendo. E aí Deus diz, olha, o que eles fazem? Eles se vestem de escarlate, no verso 30, adorna com joia e ouro, te pintas, né? Te fazem belas, mas os teus amantes te repudiam. Quem são? Porque ela está se vestindo, Jerusalém está se vestindo em escarlate, com joias, com pintura, está se fazendo de bela, como se fosse uma prostituta, tentando atrair alguns parceiros para adulterar. Em vez de procurar a Deus, em vez de se fazer com vestes limpas, está se vestindo de escarlate. Em vez de ter vestes brancas de pureza, vai se vestir de escarlate. Em vez de se fazer limpa e bela por dentro, coração e alma, está se fazendo por fora para atrair o Egito e a Síria. Deus não vai tolerar isso. Deus vai fazer o julgamento. A depravação de Jerusalém é tanta e é tamanha que Jeremias procura por uma pessoa honesta e não encontra. Nós vamos ver entre os gregos, existe uma história de que o sábio sai com uma lanterna pelas ruas procurando uma pessoa, né, honesta, sábia, e ele não encontra. Aqui, antes desta história grega, Jeremias já faz isso. Ele sai procurando alguém que se salve e ele não acha ninguém. Ele não acha ninguém, porque ninguém tem uma vida santa, santificada, consagrada a Deus. Então Deus vai julgar esta nação depravada, nécia, louca, desobediente, rebelde, idólatra. Vai. Esta insistência vai trazer leões, lobos, leopardos para a destruição. Leões, lobos, leopardo pode significar duas coisas. Pode significar as nações que tinham esses animais como símbolo, que vão destruir Judá, mais especificamente a Babilônia. Mas também pode significar que a terra vai ficar tão vazia que os animais selvagens vão vir e vão habitar o local e vão ser, né, os lobos, os leões, os leopardos que destruirão a cidade. Então pode ser uma coisa e pode ser outra, que na verdade vai redundar na mesma circunstância. Judá é a vinha do Senhor, mas está sendo chamado destruidor, que vai até a vinha do Senhor, a vinha que Deus produziu, que Deus cultivou, que Deus plantou, que Deus cuidou. Esta vinha escolhida de Deus vai ser podada e severamente podada. Amados, quando nós temos uma plantação e esta plantação não vinga, não produz frutos, ela não desabrocha, ela não brota, o que se faz é uma poda severa. Se corta quase até o final dos galhos e dos ramos. Eu disse quase até o final, porque Deus vai deixar alguns para broto. E o resto? As não produtivas, as gavinhas, os ramos,
vão ser cortados e queimados. Mas o povo acha que isso não vai acontecer, porque um Deus de amor, um Deus da aliança, não vai fazer isso. Quer dizer, eles só veem a parte da aliança que pertence a Deus e não a deles. O valor espiritual, meu amado, nunca pode ser negligenciado com impunidade. Porque se houve impunidade até agora, não significa que Deus não vá cobrar. Significa que Deus está dando chance e que o tempo está acabando. Endureceram a sua face mais do que uma rocha e não quiseram arrepender-se. Deveras estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor e o juízo do seu Deus. Ou seja, Deus vai aplicar o julgamento, porque o valor espiritual não pode ser negligenciado. Eles estavam impunes até agora, mas eles vão ser purificados no cadinho da Babilônia. Amém, amados? Bons estudos.